O presidente Lula classifica como precipitada a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de se aposentar do STF. Direto para Brasília com Janaína Camelo. Aliás, o presidente tem o desafio de indicar o substituto e promete alguém gabaritado para a função. Ainda bem que seria assim, não é, Janaína? Bem-vinda, boa noite. No mínimo, né, Tiago? No mínimo, alguém que atenda aos critérios para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o presidente Lula também disse que esse anúncio vai ser feito em breve, viu? De quem ele quer indicar para ser o próximo ministro do STF. Ele deu essa declaração hoje, durante as agendas ali que ele cumpriu na Itália, em Roma, na Itália. E ele disse isso, inclusive, que quem ele vai indicar, ele disse que não vai ser um amigo. Nas palavras dele, não será um amigo, mas alguém ali que respeite a Constituição, né? Uma declaração que acontece em meio ali ao nome favorito para essa indicação ao STF, que é do advogado-geral da União, Jorge Messias, que é de confiança do presidente Lula há anos, não só do presidente Lula, mas também do PT, desde o governo de Dilma Rousseff, quando ele exercia um cargo aqui na Subsecretaria de Assuntos Jurídicos no Palácio do Planalto, né? Jorge Messias, ele é uma presença frequente no STF, defendendo ali as pautas do governo federal. A gente vai ouvir, Tiago, esse trecho exatamente quando o presidente Lula diz que não vai indicar um amigo para o STF. Vamos ouvir. Agora eu vou pensar quem indicar e como indicar. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo. Eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa a qualidade que eu quero. É essa, a única que eu quero é essa. E foi assim com todos os ministros que eu indiquei até agora, ou as ministras, e vai continuar sendo assim. Tiago, o presidente Lula disse que assim que desembarcar aqui em Brasília, ele viaja, ele já embarcou, inclusive, lá da Itália rumo aqui ao Brasil e deve chegar nessa madrugada aqui em Brasília. Ele disse que vai se reunir com os principais aliados ali para tomar essa decisão, então anunciar esse nome que vai ser indicado e aí enviar esse nome ali para a sabatina no Senado Federal. Agora o presidente Lula também disse outra frase ali, Tiago, vou citar outro trechinho dessa declaração do presidente nessa coletiva de imprensa. Ele disse o seguinte, que pessoas acham que podem decidir pelo governo, indicar um ministro para a Suprema Corte é uma tarefa eminentemente do presidente da República. Lembrando que cresce também a pressão pelo nome de Rodrigo Pacheco para ser indicado pelo presidente Lula, principalmente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? O nome de Rodrigo Pacheco é um dos principais nomes ali que tem o apoio de boa parte do Senado Federal, assim como o nome de Jorge Messias. Thiago, só lembrando, Jorge Messias, ele foi também sondado quando vagou ali a cadeira de Rosa Weber e o presidente Lula acabou indicando ali Flávio Dino. O caso de Rodrigo Pacheco, na época, também foi um nome apoiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas no caso de Rodrigo Pacheco tem toda uma questão envolvendo o governo de Minas Gerais, porque seria ali um prejuízo político para o PT, porque Rodrigo Pacheco, há anos, ele se prepara para tentar concorrer ali ao governo de Minas Gerais e o presidente Lula tem visto uma expectativa de ver um aliado político ali no governo de Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, muito estratégico ali para qualquer partido, né? Mas, Tiago, teve uma situação nova hoje, porque na agenda do presidente do STF, o ministro Edson Fachin, tinha uma reunião com Davi Alcolumbre, às 3h da tarde de hoje. Essa reunião aconteceu, de fato, aconteceu na residência oficial de Davi Alcolumbre e logo depois da reunião, o presidente Alcolumbre publicou uma foto nas redes sociais. A gente tem até, inclusive, essa foto para mostrar aí na tela. E além do presidente Fachin, está ali ao lado de Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, pelo PSD, ex-presidente do Senado ali por 2 anos. Tem ali também o ministro do STJ, Herman Benjamin, o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Segundo Davi Alcolumbre, o que foi tratado ali foi um projeto que trata dos fundos de custas da Justiça Federal. De fato, essa era a pauta ali inicialmente, mas ele disse nessa postagem aí, Tiago Alcolumbre, que o que foi tratado também foi um encontro marcado por diálogo aberto, pela parceria institucional em busca do melhor para o país. Foi o que Davi Alcolumbre escreveu. Então,
A bola está agora com o presidente Lula, ele chega aqui em Brasília, amanhã cedinho já está por aqui, então a expectativa ali se ele já vai indicar agora, né, Tiago, um nome. Lembrando que na semana que vem, no fim da semana que vem, Lula tem uma outra viagem internacional, onde ele vai passar vários dias fora do Brasil, que é a viagem para a Ásia, então é a possibilidade mesmo muito grande dele fazer esse anúncio nos próximos dias, até o fim dessa semana. Tiago. E você que cobre o judiciário aí em Brasília, pelo visto vai ter mais trabalho e esperando esse anúncio nesta volta do presidente Lula à Europa. Você volta daqui a pouquinho, vou chamar os nossos comentaristas. Cristiano Vilela, começo agora por você, para a gente falar um pouco sobre essa sucessão no Supremo. São alguns pontos. Primeiro, o presidente Lula disse que não vai indicar um amigo, mas sim alguém gabaritado. Você tem muita condição, bem mais do que a gente, por ser da área do direito, de fazer uma avaliação do gabaritado. Mas, de qualquer forma, a gente fala do Jorge Messias, ele é amigo e também gabaritado? Olha, Tiago, eu vejo que sim, os nomes que têm sido cotados são nomes gabaritados de uma forma geral. Ministro, chefe da Advocacia Geral da União, ministro da Controladoria Geral da União, ex-presidente do Senado, enfim, nomes que têm esse estofo do ponto de vista jurídico para ocupar esse cargo. O que eu vejo que vai ser realmente o grande divisor de águas é aquele nome que tenha a capacidade de conseguir os votos no Senado Federal. Nesse sentido, o Rodrigo Pacheco, ele vem fazendo essa costura e esse evento, juntamente com a Alcolumbre, por exemplo, dá a demonstração clara disso, no sentido de fazer esse movimento junto àqueles que, no frigir dos ovos, vão votar pela aprovação do nome indicado pelo presidente. No meio jurídico, se dá como certo, como mais provável, o nome de Messias. O que a gente ouve nas conversas dentro do meio jurídico é realmente uma visão de que chegou a vez de Messias, que reúne toda a capacidade, tanto de ter o aspecto curricular bastante adequado para isso, como de gozar das boas relações com o presidente, da confiança do presidente, e também o fato de ser próximo de determinados setores, mais à direita, do segmento evangélico, enfim. Agora, essa disputa com um nome que é do Senado Federal, isso pode eventualmente acabar fazendo com que haja ali um certo desconforto e que venha realmente a mostrar um cenário de disputa nos próximos dias. E Dora, veja como são as coisas, né? Porque a Janaína citou essa reunião com o ex-presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado, e lá estava o presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, que a gente já falou muito que é alguém discreto, alguém que não dá entrevistas, mas ele estava nessa reunião por causa de um outro fato, não tem nada a ver com a sucessão, só que Davi Alcolumbre faz a postagem e dá a impressão de que eles estariam discutindo isso, né? Pois é, porque como agora fica esse trançante aí na Praça dos Três Poderes, todo mundo faz acordo com todo mundo, então fica parecendo normal e o presidente do Senado fica à vontade. Agora, quando o presidente Lula diz assim, eu quero alguém gabaritado, então não é ele que quer, é a Constituição que diz que tem que ter conduta ilibada e tem que ter notório saber. Conduta eu não vou discutir, porque eu acho até um critério, quer dizer, descontado um escândalo, né? É um critério subjetivo. Agora, o notório saber, ele é um critério objetivo. E as três pessoas citadas podem até ter um saber, cada uma delas, fenomenal, mas não são saberes notórios, porque a gente não fala deles, só se fala que fulano é mais próximo, tem a confiança do presidente, teve paciência de esperar porque perdesse, eu vou estar falando do Messias, porque perdeu do Flávio Dino, Lula ficou muito contente com ele, o outro que tem trânsito no Senado, e aí também, mas aí não pode, porque tem Minas Gerais e não sei o quê. Aí o Bruno Dantas, que não tem trânsito no Supremo, mas tem no Congresso, ora bolas. É para isso que é ministro do Supremo? Não, então ninguém está falando em notório saber. Eles podem até ter, mas não é notório, porque eu não sei, vocês não sabem, ninguém fala disso, não é esse o assunto principal. E pior, qualquer dos três ou qualquer um que foi indicado, na sabatina não será isso que será questionado, porque nunca é, a prova não é. Não sei se alguém teve oportunidade de ver sabatina, eu vi uma vez sabatina do ministro da Suprema Corte americana, é uma loucura e leva dias, e os caras passam um sufoco.
os homens ou as mulheres, né? Então, eu acho que isso é o mais escandaloso que está acontecendo. O outro é amigo, o outro tem trânsito não sei aonde, o outro é não sei o que em Minas Gerais. Não é para isso que existe o ministro do Supremo. Seguinte, né, Deise? Tudo é um rame-rame político danado, né? Nossa, Thiago, eu estava ouvindo a Dora aqui, estava pensando, o personalismo, né, que antes era um vício da política, contaminou o espaço que deveria ser o antídoto contra ele, né? Então, o judiciário agora, ele deixou de ser árbitro e passou a disputar essa narrativa. E isso é sintoma de uma democracia, pegando o que a Dora falou, é o sintoma de uma democracia em busca de freios reais ao poder, né? Então, quando o Lula disse que não vai indicar um amigo para o Supremo, o problema não está na amizade, o problema está no critério. E é como a Dora falou, tudo que a gente não está discutindo aqui é critério. O que define uma boa indicação para o STF não é distância pessoal, mas é autonomia intelectual e compromisso com a Constituição. E a gente está discutindo outros pontos, né? Então, essa promessa de neutralidade que o presidente fala, ela é muito bonita, mas a credibilidade ela vai acabar se medindo pelos gestos e não por essas frases. E o presidente Lula sabe que num país que está completamente desconfiado das suas instituições, indicar alguém não amigo não basta, ele tem que indicar alguém que não deva nada a ninguém. E a gente precisa começar a discutir esses critérios.